E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu tô gravando esse vídeo para responder 3 perguntas que foram encaminhadas por ouvintes do programa Ponto de Vista da Rádio Paz FM, que escutaram a nossa participação a respeito de reorientação profissional, e eles trouxeram boas perguntas que podem, inclusive, ajudar vocês aí na psicologia ou em qualquer outra profissão que estiverem assistindo, né? A Ana Cristina pergunta: boa tarde, meu nome é Ana Cristina, gostaria de saber se é um bom negócio eu comprar um lote, construir uma distribuidora de água e logo depois fazer uma mini marcenaria. Vamos lá, então. Ana Cristina, o que eu posso te dizer em relação a isso? Qual que é o seu nível de conhecimento desse tipo de negócio? Você tem alguém na sua família que já mexe com isso? Ou você já tem alguma experiência de trabalho nessa área? Por que uma distribuidora de água, né? E outra coisa também, distribuidora de água e marcenaria. Como um negócio encaixa no outro, né? Porque parece que você está fazendo uma coisa por um lado e outra em um lado meio que totalmente diferente. Então, o que eu te diria nesse sentido? Tente estudar como é que você consegue fazer com que o seu projeto se case. Case a ideia da distribuidora com uma mini marcenaria ou o que quer que seja que você esteja fazendo. Porque senão você vai acabar tendo que dividir a sua energia, as suas funções, as suas atribuições, principalmente quando é um pequeno negócio, é uma microempresa. Você muitas vezes faz o serviço de vendedora, compradora, administradora, o serviço da parte técnica, tudo isso você tem que pensar para você não dividir demais a sua atenção, as suas funções entre os dois trabalhos, né? Então, diria para você pensar bastante nisso. E pediria para você refletir qual que é o nível de conhecimento que você tem a respeito desse tipo de negócio, o nível de preparação que você tem. Você estudou o suficiente a respeito do mercado na área? Você entendeu qual que vai ser o seu potencial cliente? Quem que vai comprar de você? Né? Por que uma pessoa naquela região compraria água de você ou compraria os seus produtos? Qual é a necessidade das pessoas naquela região? Às vezes a necessidade das pessoas naquela região não é água, pode ser produtos de limpeza, pode ser produtos de cosmética. Então acho que você poderia dar uma pesquisada no mercado. O que as pessoas ali naquele lugar que você quer comprar um lote, construir, o que elas realmente vão precisar nesse momento, tá bom? A outra pergunta foi encaminhada pela Iva. Ela escreve assim: boa tarde, Murilo. Estava ouvindo o programa na Rádio Paz FM e a minha pergunta é: como posso mudar de profissão se já tenho 52 anos e tranquei a matrícula há anos de psicologia? Então, Iva, você precisa tentar entender qual que é o tipo de público que você quer alcançar. Com 52 anos, para determinados trabalhos, algumas empresas colocariam algum empecilho em te contratar, alguma coisa nesse sentido, né? Outras, muito pelo contrário, poderiam entender que a sua idade ela pode ser um elemento que te ajudaria dentro das atribuições profissionais. Então, para qual público que você vai trabalhar? Qual que é o trabalho que você quer? Você não me disse aqui, né? Então, eu estou precisando entender de você o que você está pensando. Você quer voltar a fazer psicologia e se transformar em psicóloga, né? Nunca é tarde para aprender, então volte a estudar, né, se você tiver possibilidade, continue se desenvolvendo, porque quem para fica para trás. A vida é uma grande caminhada. A vida não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Então a gente precisa saber programar, calcular o nosso passo, a gente precisa saber em que momento a gente deve acelerar, em que momento a gente deve dar aquela aliviada. Qual que é esse momento que você está vivendo agora? Então, prepare-se, né? Entenda, acho que parte da resposta da Ana Cristina serve para você, entenda qual é o público que você quer trabalhar, o que eles precisam, e você pode sim mudar em qualquer momento da vida, desde que você tenha estrutura suficiente para isso, né? Você fez alguma reserva financeira? Você fez algum curso, né? Se você quiser depois me mandar uma resposta sobre o que você está pensando mais especificamente, quem sabe eu posso te ajudar um pouquinho melhor, tá bom? E a outra pergunta, ela vem da minha amiga aqui, só um minutinho, que ela tem um nome bem legal. Qual que é o nome dela aqui? Tá. O nome da minha amiga é Gliceia. Olha que nome legal, Gliceia. Gliceia pergunta: gostaria de saber quais são as 7 perguntas para saber minha vocação. Então vamos lá. Na minha participação na rádio, eu dei 7 perguntas para você responder se você quiser saber como começar o seu planejamento. Quais são essas perguntas e como elas funcionam? Você tem que responder o que, como,
por quê, quando, onde, quem e quanto custa. Pegue essas 7 perguntas e coloque o verbo na frente dela. Como assim? O que fazer? Ou o que comprar? Ou como fazer ou como comprar? Então, respondendo essas perguntas, você vai ter uma base já de um planejamento. Por exemplo, eu quero viajar para a praia. Então, já sei o que. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso de avião, vou fazer isso de ônibus, vou fazer isso de carro. Onde? Qual praia? O Brasil tem tantas praias? Ou é só no Brasil? Pode ser fora do Brasil ou não? Quem vai comigo? Ou quem vai me ajudar nesse processo, nesse projeto? E quanto custa, por exemplo? Quanto custa viajar para a praia? Viajar para o Nordeste é o mesmo que viajar para o Caribe? Ou viajar para o litoral do Espírito Santo é o mesmo que viajar para o litoral da Bahia? Então, respondendo a essas 7 questões, pegue essas 7 questões, pegue uma caneta, pegue papel, coloque tudo aí e responda cada uma dessas 7 perguntas com o verbinho, né? Um verbo na frente delas. No final, você vai ver o como esse tipo de exercício pode te ajudar. Então, essas 7 perguntas são a base para qualquer planejamento bem sucedido. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido aí as respostas, possam ter sido úteis para vocês. E se tiver alguma dúvida, alguma questão, comenta aí, pode mandar pergunta, que nós vamos fazer o possível para responder para vocês. É isso aí, um abraço, até a próxima.